Boa tarde a todos e a todas. Sou o professor Adilson, mas no momento estou aqui como escritor. Fui convidado pelos alunos do Matutino a dar essa entrevista, em que eles formularam suas perguntas e vou responder aqui dentro do possível o que eles formularam, né? A primeira pergunta que me fizeram foi: como foi sua primeira experiência a escrever seu primeiro livro? Bem, foi uma experiência totalmente fundamentada na busca, na curiosidade, na pesquisa, na descoberta, enfim. Ganhei o hábito de escrever lendo bastante. Tudo delimitado no tema, cujo objetivo primeiro era escrever o livro Radiografia de Bom Jardim, que contempla aspectos históricos, geográficos, culturais e bem mais do que isto. É uma verdadeira radiografia ou diagnóstico da cidade. O ato de escrever é precedido do ato de ler. Ninguém se tornará um hábil escritor se primeiramente não for um ávido leitor. Todos os escritores têm algo em comum. São grandes leitores. Enfim, são pesquisadores. Ninguém constrói conhecimento sozinho ou escreve um livro sem uma base de um outro conhecimento prévio inerente que trate da mesma abordagem. No campo da pesquisa, quanto mais você cava, quanto mais você sonda, pesquisa, mais descobre, mais deduz, mais constrói. Os novos conhecimentos sempre surgem com base no velho. É no hábito da leitura que nasce a grande habilidade do ato de escrever. Não é no vácuo, nem no vazio que a produção de conhecimento acontece. Essa é a verdade. A segunda pergunta que me fizeram foi: quais os livros que você escreveu e quais as dificuldades? Ao todo foram 7 livros. O primeiro foi Radiografia de Bom Jardim, é um trabalho muito abrangente, e cujo objetivo gerar conhecimento de realidade para um despertar à cidadania. Dizem que pessoas conscientes de sua realidade são mais aptas às transformações e às mudanças. O segundo foi Linguagem e Exclusão Social, fundamentado na sociolinguística. Inicialmente ele foi um trabalho de TCC da universidade que transformei nesse livro. O terceiro livro foi Vale, Privatização, a Saída ao Fundo do Poço. Está relacionado a Vale do Rio Doce, né, que antes era CVRD e mudou para simplesmente Vale. O quarto, na área da literatura, escreveu o livro Sintonia, Poemas, Crônicas e Contos. O quinto é um trabalho, ou seja, é um livro didático, cujo título Contextual and Interpersonal English, Inglês através de Dinâmicas, recomendado para professores e alunos. O sexto livro foi um trabalho um pouco parecido com o de Bom Jardim, que abrange aspectos históricos, geográficos, culturais do município de Paraupebas, onde morei durante 6 anos. O título é um prazer te conhecer, Paraupebas. 80% da população de Paraupebas são maranhenses. É como se você estivesse no Maranhão. O sétimo livro é um trabalho um pouco crítico e polêmico, cujo título é Escritos Políticos da Minha Terra. É bem sociológico, está relacionado à política local. E o interessante nesse trabalho é que não cita o nome de nenhum político local. Fica tudo no alusivo, na adjetivação. Quem é da cidade decifra os códigos facilmente, sabe do que se trata, de quem se trata. Então, todos esses livros possuem ISBN registrados na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Estão publicados também na Amazon, tá? Na editora Amazon. E quanto às dificuldades na produção desse trabalho, não é da noite para o dia que se escreve um livro. Ao longo do tempo,
Há uma diferença naquilo que se chama dificuldade quando se refere a escrever um livro literário ou um livro no campo científico histórico, como é o caso do livro de Bom Jardim, que requer pesquisas em fontes diversas, a verificação se são fontes confiáveis e informações que você não encontra em páginas compiladas por outros pesquisadores, mas, se não existe, são adquiridas por meio de entrevistas com antigos moradores, que são verdadeiros baús de informações. Já há dificuldades na produção de literatura é bem diferente. Neste requer que quem escreve seja um poema, ou seja uma crônica, para poder se inspirar, para poder produzir com coerência e dentro da forma e estilo que o gênero poema requer. Em suma, tudo perpassa pela pesquisa. Até um poema que você faz precisa de informações inerentes ao assunto abordado, para ser lido, ser entendido, para que haja inspiração e adequação em sua produção. A terceira pergunta foi: em que você se inspirou para escrever os seus livros? Machado de Assis foi uma inspiração inicial para mim, mas foi a curiosidade, a busca, a pesquisa e a percepção de lacunas em determinados temas que me levaram a escrever os meus livros. O quarto livro foi... A quarta pergunta, que eles fizeram foi: o que levou você a escrever o livro Radiografia de Bom Jardim? Quando eu escrevi o livro Radiografia de Bom Jardim, já existia um trabalho que era um trabalho acadêmico, TCC, produzido por Dona Irene, que já foi diretora do Bandeirante, mas era muito reduzido, não era abrangente. Depois surgiu o livro do gênero poema, Meus Versos, Minha Vida, de cunho histórico, gênero memória, produzido pelo professor Jesus Tavares. Eram poucas páginas, não era amplo. E então resolvi ir atrás de informações, fazer entrevistas com antigos moradores, procurar dados em fontes oficiais, e com cerca de 2 anos depois o trabalho estava pronto, desse livro Radiografia de Bom Jardim. É um livro que coloquei na lista de domínio público, está na rede social, para quem quiser baixar gratuitamente.